Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homens invadem residência na Soiaba e assassinam jovem a bala. Casal assassinado a tiros na residência no bairro do Totó. 2 homens morrem baleados em Itamaracá. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 10 de novembro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 assassinatos no estado. 5 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado de Pernambuco já foram registrados 2.963 homicídios, sendo 1.630 no interior e 1.333 no Grande Recife. A mulher Tatiele Terezinha Ferreira, com 25 anos de idade, foi agredida a golpes de faca por trás da igreja de São José, em Belo Jardim, por elementos desconhecidos, sendo levada para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Benoni Soares de Moraes, de 51 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Fernandes Vieira, no bairro Centenário, na cidade de Pesqueira, no crime de autoria e motivos desconhecidos. Maria Lucilene dos Santos, uma jovem com 22 anos de idade, ela viajava na garupa de uma motocicleta com um amigo quando foi perseguida pelo ex-companheiro em um carro. O casal, tentando fugir, acabou caindo no povoado Santa Luzia, em Lajeado, no agreste do estado. Ela, Maria Lucilene dos Santos, ficou muito machucada, foi levada para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Em Bezerros, na Mata Sul do estado, a porta de um caminhão abriu e uma mulher acabou caindo e morrendo na hora. Luciana Vicente Anacleto, de 28 anos de idade, ela estava ajudando a carregar a mudança e acabou morrendo. O corpo dela foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. O jovem Denis José da Silva, de 26 anos, residente no bairro São José, em Santa Cruz do Capibaribe, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, vítima de um acidente de motocicleta, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Elinaldo Macarrão, Carlos e Simone Arranca-Olho, funcionários do necrotério do HR. Um estudante morreu ao cair de uma motocicleta no sítio Chucuruz, zona rural de Sanharó, no agreste do estado. Marcos Vinícius Mergulhão Bezerra tinha 19 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O Wellington Paulo Siqueira da Silva, de 29 anos de idade, foi agredido a facadas na rua Santo Antônio Limoeiro por Paulo José Cordeiro Cardoso, aliás, Paulo José Cardoso, que é atual companheiro da ex-mulher da vítima. O Wellington foi socorrido no hospital local e o suspeito está foragido. José Wellington Batista, de 33 anos, residente no sítio Água Fria, em Bom Conselho, bairro Bom Conselho, em Belo Jardim. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro da Boa Vista, lá em Belo Jardim, por elementos desconhecidos, e foi socorrido no hospital local. Mozaniel Gomes de Souza, com 54 anos de idade, ele foi baleado em frente à residência dele na rua Joaquim Nabuco, em São Bento do Una, por uma adolescente de 15 anos e um outro sujeito não identificado. A vítima foi socorrida no hospital local. José Américo da Silva, 43 anos, residente na rua Raul Bandeira, na Vila da Coab, em Riacho das Almas, no interior do estado. Ele foi baleado pertinho da residência dele por 2 homens desconhecidos, sendo socorrido no hospital local, de onde foi em seguida removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Um ônibus da empresa Caxangá, da linha Rio Doce Ouro Preto, foi assaltado na Avenida Tiradentes, em Rio Doce, ontem à tarde, por um só elemento que levou o dinheiro da renda e também objetos do cobrador. Um outro ônibus também da Caxangá foi assaltado ontem à noite. O coletivo fazia a linha Teixambá Getúlio Vargas. O fato aconteceu na Avenida Doutor José Augusto Moreira, em Casa Caiada. Um só elemento deu uma gravata no cobrador, um gogó, e depois roubou o dinheiro da renda.
e um coletivo da empresa Veracruz foi assaltado ontem à noite no cais, na Avenida Pernambuco, na Coab, no Recife. O coletivo da Veracruz fazia a linha Cais de Santa Rita, 3 Carneiros de Baixo. Um só elemento armado de faca levou o dinheiro da renda e os pertences da cobradora. Josiane Almeida de Oliveira, com 24 anos de idade, foi espancada em Camaragibe por desconhecidos, levada para o SEMEC, lá de Camaragibe, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração em estado grave. José Nilson Bezerra, de 35 anos, residente na Avenida Jonas Camelo, em Buíque, no interior do estado, foi trazido aqui para Recife para o Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Elisângela Peixoto Soares, 44 anos de idade, residente na rua Fábio Silva, no bairro São Sebastião, em Palmares, foi alvejada por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi levada para o hospital local, de onde foi em seguida removida aqui para Recife para o HR. Homens invadem residência em Araçoiaba e assassinam jovem à bala. 2 homens morrem baleados em Itamaracá. Casal assassinado a tiros na residência no bairro do Totó. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Consertando aqui os números de homicídios, foram 10 assassinatos registrados de ontem para hoje, com esse duplo de Itamaracá e esse duplo do Totó. Foram 10 homicídios registrados de ontem para hoje, 5 no interior e 5 no Grande Recife. Agora, este ano, já foram registrados 2.965 homicídios, sendo 1.630 no interior e 1.335 no Grande Recife. Cícero Dionísio de Souza, um homem com 46 anos, residente no sítio Baixinho dos Cassianos, em São José do Belmonte. Ele foi trazido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Também vítima de um acidente de moto, deu entrada numa HR, Eduardo Leandro da Silva, de 20 anos de idade, residente na Avenida Batalha do Tuiuti, na Sapucaia, em Olinda. Eles estão sintonizados com a gente aqui na Jornal, o Paitãozinho e o vigilante Binha da banda o Juobá, Binha, que é vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano, Ramos Gaudêncio, lá em São Lourenço da Mata, o vigilante Abraão, na Caixa Econômica Federal, no bairro da Encruzilhada, Michele, é conhecida como a Maga, é do Jogo de Bicho, Flávio Adolfo, chefe do Safra da Ceasa, Buiudo Galeto, Marcos, Daniel e Fernando Tripa, todos da Brasilite. O vigilante Sopa está no Hospital Barão de Lucena, Vadinho em Santo Amaro, Tânia do Alto Zé Europinho, ela é tia de Thaís, esposa de Bill Palito do Alto Eucalipto, na Rua São Sebastião, a Rua do Canal em Água Fria, Elinho da Academia e o protético Floresvaldo Batista, em Vertentes de Taquaritinga, estão lá Tuca e a esposa Ivete, João Matuto, Carlos do Palio, Buda, Macarrão e Clécio Caninha da Compesa da Cabanga, todos sintonizados aqui na Jornal. Na clínica em Boa Viagem, a esteticista Fabrícia Silva, Nunta em Pontas de Pedra e Androlita em Carne de Vaca, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Olha, minha gente, encontra-se desaparecido o senhor Alexandre Matias, 58 anos de idade, conhecido como Morel. Ele mora no Alto Santa Isabel, está sumido desde o último sábado, e os telefones para contato 8467-0096, repetindo 8467-0096, 8601-4803, repetindo 8601-4803 e o 8890-1167, repetindo 8890-1167. O Alexandre Matias Borel, ele é amigo, muito amigo do pessoal lá do Alto Santa Isabel, inclusive de Maxi Dufiteiro. Juan Barbosa de Oliveira, de 22 anos de idade, residente na Rua Ambrósio da Silveira Távora, em Orobó, no interior do estado, foi agredido a facadas por um elemento desconhecido e trazido aqui para Recife para o HR. Eliel de Santana Nunes, de 24 anos, residente na Rua Professora Jandira de Andrade Lima, no bairro Fernando Salso, em Limoeiro. Ele foi espancado brutalmente, ninguém informou quem bateu e a motivação. E o resultado é que o meu xará Eliel ficou bastante machucado, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR.
Também vítima de espancamento, deu entrada na restauração. Rivaldo Lourenço da Silva, de 38 anos, residente na rua Francisco Felipe, no Cabo de Santo Agostinho. Ana Cláudia dos Santos, de 38 anos de idade, residente na rua Lions, em Lagedo, sofreu queimaduras com álcool num acidente do trabalho e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Eugênio Soares da Silva, 67 anos, residente na rua Esmeralda, no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda, sofreu queimaduras com óleo quente e foi socorrido na emergência do HR. Thalisson José do Nascimento Silva, residente na Rua da Liberdade, no bairro Nova Cidade, em Escada, sofreu queimaduras, vítima da explosão de fogos de artifício e foi socorrido no Hospital da Restauração, onde está sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados. Michel Carlos Silva de Oliveira, um jovem com 19 anos, residente de loteamento Alvorada, em Vitória de Santo Antão, foi agredido a facadas pelo padrasto dele, cujo nome não foi informado, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Israel é conhecido como Cara-Olho, ele está completando 59 anos, mora na rua Aquarela, em Águas Compridas, Olinda. Ele é amigo do comerciante Zé do Sal. Marcos Douglas, o conhecido baiano da Chagas Ferreira. Douglas está completando 59 anos, o Marcos Douglas. O Everton Matheus está completando hoje 16 anos, mora no Córrego do Abacaxi. Ele é filho de Joel e Simone. Rivaldo do Limão, lá de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, está completando hoje 47 anos de idade. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o coronel Aécio José Marques Alcântara, os subtenentes Hélio Mendes Torres, Zenildo Nunes da Silva e Ivan Alves de Couto, os sargentos Manuel Ferreira da Silva, José Bezerra da Silva e Reginaldo Santos da Silva, a pensionista Rosângela Maria da Silva Gomes e o deputado estadual André Ferreira. G. Anderson José Rodrigues da Silva, com 27 anos, residente na rua D, em Amaragi, foi agredido a bala pertinho da residência dele por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Danilo Paulino da Silva, de 24 anos, residente no Engenho Maranhão, zona rural de Pojuca, foi alvejado a bala no Engenho Amazonas, lá em Pojuca, por elementos desconhecidos e foi trazido aqui para Recife, para o HR. O William Alves Monte, de 32 anos de idade, residente na rua Pitinga, em Nova Descoberta, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR as recepcionistas Martinelli de Dois Unidos, Raíssa, Janaína Ramos, Andréa Marinho, Clécia, filha de Cátia, neta da Lúcia, Janaína Otília, esposa de Will da Bom Metério, e Eliane, filha de Nego e Jani, de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica, Elaine, a Maga e também a Índia de Rio Doce. E os maqueiros, Sábio, André Mineral, Índio e Igor Marinho. Agradecendo os nossos amigos operadores aqui da Rádio Jornal, Big Alves, Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite, o nosso querido Avanildo Cerqueira aqui comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Supermanhã com Geraldo Feio, o comunicador da maioria, logo após o Guia Eleitoral. Gordurinha da Banana está lá em frente à Farmácia da Família, na Bom Metério, ao lado do Mercadinho Shalom. Os irmãos Léo Barbosa e Edivan Barbosa estão lá em Aldeia Camaragibe. No Alto da Bondade, em Olinda, está a dona Jardilene, tia de Simone, que é a esposa de Cook de Dois Unidos. Cook, o arquiteto capilar. Também Geraldo, aposentado da Compesa, ligado na Jornal. A turma da CTTU, os agentes de trânsito do Recife, João Vitor, Paraíso do Vale, Fred, Alexandre Pelezal, está inclusive de quarentena. Nilza e Maurício, do setor administrativo. Na rua Solidão, em Pau Amarelo, estão Eloy, Gonzaga, a esposa Neide e também Viveca, dona Ernestina, vizinha de seu Pedro. Os irmãos, já falamos lá de Camaragibe. O subtenente Murilo Vieira, do Bloco Zé Grande e Folia, também do Grupo da Boa Idade, Paraíso do Progresso. O sargento PM Eliezer e a família dele na rua Santana, em Arthur Lundgren 1. A esposa do sargento Márcia, os filhas Priscila e Jéssica. Ele trabalha na Casa de Justiça e Cidadania, no Coque, e é amigo do companheiro Sargento Riquinho, irmão de Tony Sena. Riquinho, que mora no conjunto Praia do Janga, onde residem também Davi, Fátima e Davi. O comissário Madruga, Vitor, Neto e Vinícius, da empresa Redutor Segurança Patrimonial e Escolta Armada no Janga. Paulo e Dona Vitória,
no Sussuarana Parque, em Paulista. No conjunto habitacional do Cordeiro estão Valcego da Barraca e do outro lado da rua Joel da Padaria Deus é Fiel, seu Manuel Bicícera, filha do finado Abílio. Isaquiel é gerente da Caixa Econômica Federal de Casa Caiado, Olinda. O grande português Joaquim, provedor do Hospital Português. Toda a rapaziada sintonizada aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homens invadem residência em Araçoiaba e assassinam jovem a bala. Elementos que ainda não foram identificados invadiram uma residência do loteamento Bom Jesus em Araçoiaba e assassinaram com disparos de arma de fogo o jovem Mamedes Nunes da Silva, de 23 anos de idade, que ainda chegou a ser levado para o hospital local. Mamedes, ele morava numa casa no terreno da mãe dele, mas ninguém viu como os caras entraram, invadiram a casa e mataram o rapaz. A motivação do crime também está sendo investigada. Damião Aureliano dos Santos, de 30 anos, residente na Rua 8, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucado, sendo trazido aqui para Recife para o HR. Edson Pedrosa da Silva, 65 anos, residente na Avenida Fernandes Vieira e Marcos Freire, de Jaboatão dos Guararapes. Ele ficou machucado, vítima de uma colisão de veículos. Ele e Marcelo Gonçalves, de 52 anos, e os dois foram socorridos no HR. Jéssica Rayana Lima da Silva, 29 anos, residente na Rua Morro do Chapéu, em Jardim Monte Verde, sofreu um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro e foi socorrida na emergência do HR. José Ailton da Silva, 49 anos, residente na Praça Nossa do Carmo, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido no Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um acidente, atropelamento. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. 2 homens morrem baleados em Itamaracá. 2 homens que ainda não foram identificados, seriam inclusive trabalhadores. Eles morreram baleados esta madrugada na Rua João Ribeiro Requebra, em Itamaracá, litoral norte de Pernambuco. As identidades das vítimas ainda não foram informadas e as circunstâncias em que ocorreu o duplo homicídio ainda estão sendo investigadas pela polícia. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Casal assassinado a tiros na residência no bairro do Totó. O senhor José Eloy da Silva, com 52 anos de idade, e a companheira dele, Maria Quitéria de Oliveira, 54 anos, foram assassinados com disparos de arma de fogo esta madrugada na própria residência do casal, na Rua Escada 132, no bairro do Totó. E de acordo com informações, o duplo homicídio foi cometido por 4 homens que logo em seguida fugiram num carro prata, veículo não identificado. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.